O maior time de colunistas do seu rádio. Dicas e prestação de serviço. Na Rádio Auriverde tem Se Deus Quiser. Muito bem, estamos recebendo no Se Deus Quiser hoje aqui na programação da Rádio Auriverde, mais uma vez e com bastante alegria, Gilberto dos Santos, ele que é porta-voz das Testemunhas de Jeová aqui em Bauru e em toda a nossa região. Seja muito bem-vindo, Gilberto, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez no Se Deus Quiser aqui da Rádio Auriverde. Boa tarde. Boa tarde, é recíproco, vocês sempre hospitaleiros, é maravilhoso poder estar aqui e compartilhar com vocês algumas coisas edificantes da Bíblia. Pois é, inclusive hoje no Se Deus Quiser nós vamos fazer uma pequena retrospectiva, né? Afinal de contas, há algum tempo atrás, o próprio Gilberto esteve conosco aqui no Se Deus Quiser e nós estávamos falando sobre desastres naturais, né? E coincidentemente, né? Infelizmente, isso acabou acontecendo no Rio Grande do Sul e nós estamos presenciando, né? Numa breve negociação com o Gilberto e também na nossa agenda aqui para tentar encaixar, né? Porque o Se Deus Quiser de hoje já estava programado, mas diante do fato, né? Então, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, começou a chover agora de novo em Porto Alegre, então a preocupação terrível, né? E as Testemunhas de Jeová também, diante disso, né? Diante do que nós tratamos lá atrás, mostrou-se preparada para momentos assim. Ou seja, o que as Testemunhas de Jeová, né? O que a instituição acaba fazendo para preparar pessoas para um momento como esse. Ninguém quer que aconteça, é que nem seguro de vida, né? Acabei de receber aqui a minha apólice, ninguém quer usar isso aqui, né? Ninguém quer usar o seguro de vida. A pessoa quer viver, né? E as Testemunhas de Jeová não quer que o desastre aconteça, mas e se acontecer? É justamente nesse sentido em que as Testemunhas de Jeová veio aqui representada pelo Gilberto tratar desse assunto. Então, num breve comentário, Gilberto, nós tratamos justamente dessa questão, quase que como uma profecia, né? Tudo tem acontecido aqui bem pertinho de nós, no próprio Brasil, né, Gilberto? Exatamente, né? Uma das coisas que nós mencionamos naquela ocasião foi que isso iria se repetir, e isso iria aumentar, né, levando em conta a última década, né, que 92% da população brasileira sofreu com os desastres naturais. O que nós temos feito de prático, né, e que ajudou nesse momento, já que já posso dizer que 2 helicópteros que saíram aqui do Centro-Oeste foram para lá levar alimentos, mantimentos, né? Dar assistência não só aos irmãos, como às pessoas também que estão sendo afetadas por isso. Algo que ajudou bastante. Todas as congregações, os anciãos, eles têm o número de telefone e endereço de cada membro. Lá no Rio Grande do Sul, cerca de 40 mil pessoas associam nas reuniões das Testemunhas de Jeová em mais de 552 salões do reino. E isso foi vital para poder ajudar. Também uma coisa que é muito importante, quando nós viemos aqui, a gente salientou sobre estar preparado, nós incentivamos as pessoas a terem uma mochila de emergência, que tem alguns itens não perecíveis, que tem apitos, e evidentemente nesses momentos a primeira missão dos anciãos foi pedir para que os irmãos estivessem em lugares seguros. Cada ancião congregacional, né, um pastor congregacional, ele liga para cada membro para saber como está os filhos, como está a família, né, e já tenta prever se o lugar é seguro ou não. E isso houve-se lá e ajudou muitas pessoas a salvarem a própria vida. E diante disso, eu já quero perguntar, né? Nós temos aí 2 helicópteros que foram disponibilizados, mantimentos e tal, mas quais as outras formas de ajuda em que as Testemunhas de Jeová está promovendo para essas pessoas que estão sendo afetadas lá no Rio Grande do Sul, Gilberto? Precisa-se de ajuda emocional, ajuda espiritual e ajuda prática. Por que ajuda emocional, né? Isso lembra aquilo que está lá em Gênesis 19:16. Eu gosto dessa passagem porque é a única passagem bíblica que o anjo pega na mão de Ló e a família para tirar de Sodoma e Gomorra.
Porque... E ainda arrasta, né? Arrasta. É verdade. E agora, Arrasta. como é que a gente faz? A gente não se prepara para um desastre natural? O anjo vai vir arrastar a gente? Não, a fé sem obras está morta. Então nós precisamos, no caso, fazer alguma coisa, né? Então esse arrastar ensina uma lição valiosa, né? O que é mais importante lá no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar que é afetado pelo desastre natural? É a vida. De que vai adiantar os bens materiais, as posses, né? A pessoa precisa se desapegar disso e cuidar da integridade física dela, né? A ajuda espiritual ajuda também a pessoa ela não se sentir tão desolada. Porque a pessoa ela perde o chão, perde a casa, perde tudo numa ocasião dessa, né? E tem coisas que é só Deus que pode juntar o espírito esmagado e colar os caquinhos, né? Não tem, na realidade, um outro meio. E ajuda prática também, né? Porque se a gente vê os nossos irmãos padecendo e bater só nas costas dele, não vai adiantar, né? Então a gente precisa pensar em mantimentos, acolhimento. Um exemplo, muitos lá cederam as casas para poder acolher esses. E pensa no seguinte, né? São mais de 35 mil testemunhas de Jeová no estado. Além disso, pensa na vizinhança, pessoas que são amigas que moram próximos, né? Então, há relatos de lugares ali que tem grupos de mais de 1.000 pessoas, né? Eu acho que até enviei para você algumas fotos de mantimentos, né? Que eles estão recebendo essa ajuda prática, esse consolo no caso emocional. E como vocês organizam essa ajuda que está sendo dada ao Rio Grande do Sul? Como é a organização disso para a distribuição, né, para chegar de fato aonde necessita? Então, o fato de Deus ser um Deus de decência e ordem ajuda muito. Um exemplo, né, o fato de cada pastor conhecer as suas ovelhas e as suas necessidades. O fato de o secretário da congregação ter um registro de cada um, né? E ter conhecimento também das necessidades desses. Então, o que os anciãos locais fazem? Eles analisam a circunstância de cada membro do grupo. Se a congregação local lá não tem condições de ajudar, eles mandam um relatório para a sede nacional, que fica aqui em Cesário-Lange, perto de Sorocaba, aqui perto de Tatuí. E esses que acabam providenciando essas ajudas, como providenciaram os helicópteros, arrecadaram ali bastante alimentos e enviaram as pessoas para ali. Também nós temos um cadastro de voluntários. Não é cada testemunha de Jeová pensar, eu vou lá ajudar, não, porque aí a pessoa vai criar um outro problema. É o que eu disse aqui no começo do programa. Se todo mundo for para lá ajudar, daí não tem comida para o pessoal que tá lá. Imagina se todo mundo for lá querer ajudar sem o preparo, sem, né, ter condições para fazer isso, né? Então precisa ter uma organização mesmo, né? E o nome dessa organização é Comissão de Ajuda Humanitária. Então essa comissão, lá tem superintendentes regionais, tem anciãos congregacionais que tomam essas decisões, que avaliam a necessidade de poder dar assistência a esses. E por que foram os helicópteros? É porque tu notou, né, Léo, as estradas. Tem lugar que não tem acesso, né? Além disso, nós temos também alguns barcos à disposição que vai em alguns lugares que as pessoas elas estão precisando de ajuda. E olha que interessante, né? A Gálatas 6,10 menciona especialmente os aparentados conosco na fé, mas é para fazer o bem a todos, né? Quem necessita de uma ajuda, né? Esses irmãos eles estão prestando na realidade essa ajuda. Então, no caso, não só os membros ou parentes das testemunhas de Jeová estão sendo assistidas por esse programa de ajuda. Ou seja, toda a comunidade acaba sendo beneficiada diante de uma colocação de prática, né? Ou seja, não só crer, mas também colocar em prática. Né? Em prática, justamente. Primeiro, essa ordem, né? Eles precisam estar num lugar seguro. Estando no lugar seguro, eles precisam de mantimentos para poder se manter. Após isso, já se pensa em acomodações, se pensa em alimentação, se pensa em remédio, se pensa em assistência, né?
E alguns vídeos têm mostrado, né? Porque as pessoas elas conhecem o jw.org, né? Que é Jehovah Witness, ou Testemunhas de Jeová, e as pessoas já procuram esses grupos nesses pontos de apoio, e eles vão fazer aquela triagem e encaminhar cada um para a sua assistência. Um detalhe interessante também, né? Como a região aqui tem ajudado financeiramente lá. É por meio do donatejw.org. E você sabe, né, Léo, que nessas ocasiões, olha, os amigos e irmãos na fé lá, eles mencionaram que algumas penitenciárias, uma liberou 1.000 presos, outra liberou mais de 1.200, e está havendo muito saque, muito roubo. Tem pessoas que cobram para poder tirar ou buscar alguém de barco R$500. Então, a gente vê uma ação linda, bonita, mas... A exploração do outro lado. Justamente, né? Tentando se aproveitar do caos. É triste isso, né? Porque a gente percebe que o que mais precisa no mundo é amor, altruísmo, né? Ter aquele amor que Cristo menciona em João 15, a ponto de dar vida por alguém, mas a gente nota que às vezes a ajuda não vai chegar na ponta, né? E muitos, aí se não tomar cuidado, querendo ajudar, vai estar contribuindo para um malfeitor se beneficiar, né? Então a gente precisa ter prudência até nesse sentido. Muito bem, estamos com Se Deus Quiser no ar com o nosso querido Gilberto dos Santos aqui na programação, ele que é porta-voz das Testemunhas de Jeová aqui em Bauru e também na região. Intervalo é rápido, eu volto na sequência com mais conversa falando sobre as enchentes lá no Rio Grande do Sul e a visão das Testemunhas de Jeová sobre essa questão. O intervalo é um instante só. Muito bem, de volta aqui na programação da Rádio Auriverde 4h22, estamos conversando no Se Deus Quiser, nosso quadro reservado às instituições religiosas, com Gilberto dos Santos, ele que é porta-voz das Testemunhas de Jeová aqui em Bauru e também aqui no interior do estado de São Paulo, em algumas cidades representadas pelo Gilberto. Ô Gilberto, eu gostaria de continuar o nosso papo falando ainda sobre esse desastre que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul e perguntar o seguinte: quais são os recursos disponíveis para as Testemunhas de Jeová que estão trabalhando nas áreas afetadas pelas inundações lá no Rio Grande do Sul? Então nós temos algumas Testemunhas de Jeová que são voluntários, coordenados, né, mas eles estão ali, no caso, à disposição. Mas nós temos o recurso também de embarcações. Tem várias embarcações, né, fazendo aquela rastreagem. Nós temos a aeronave que nós estamos usando para poder levar, no caso, os alimentos. Alojamentos também para aqueles que estão precisando, né? E principalmente aqueles que perderam, no caso, as suas casas, né? E a nossa sede mundial, ela dispõe de recursos, né, até materiais financeiros, de acordo com a necessidade, né? Então, ela tem esses relatórios dessa comissão de ajuda humanitária dos anciãos locais. Então, você destina aquilo que é necessário para a localidade certa, seja Porto Alegre, seja Canoas, né, seja a Redondeza. Entendi. E quem financia a ajuda humanitária dada pelas Testemunhas de Jeová, né? Como essas pessoas contribuem com isso? Os 239 países que as Testemunhas de Jeová estão, então as contribuições, parte já é destinada para esses acontecimentos, né? E voluntariamente as Testemunhas de Jeová, elas fazem donativos. Isso lembra lá o livro de Atos, no 1º século, que se teve uma fome, né? E aquele corpo de anciãos lá em Jerusalém designou homens acreditados para não desaperceber as viúvas que passavam por necessidade, né? Então nós temos paralelos bíblicos, né, precedentes, para poder, se no caso, fazer isso. E nós temos o exemplo dos macedônios também, que eram muito pobres, os cristãos, mas eles sentiam esse prazer de poder ajudar os seus irmãos, né, com mantimentos, né? Então as Testemunhas de Jeová fazem isso por meio de um aplicativo chamado donatejw.org, né, onde destina, né, essas contribuições, não são especificadas, né, para... São totalmente voluntárias. Totalmente voluntárias, né? A gente pode dar o que tem, né? Exatamente. E quando a pessoa, o coração
impele a pessoa a fazer isso, e ela fica à vontade para poder fazer isso, e é destinado, né, para esses fins, para essa ajuda humanitária, para pagar as despesas administrativas. Além disso, Gilberto, fugindo um pouquinho do nosso roteiro aqui, além disso, nós temos trabalhos fundamentais. Então, hoje na cidade, por exemplo, nós já divulgamos diversos pontos de arrecadação, né? Uhum. Então, se a gente olhar, a grosso modo, né? Uhum. Se as testemunhas de Jeová fizessem só pelas testemunhas de Jeová, já seria uma ajuda muito grande, né? Pensando por esse lado, então, se a igreja tal fizer só pelos membros dela ali, se as testemunhas de Jeová fizer só aqui, veja, cada um pegando uma parcela da sociedade não pesava tanto a um só, justamente, né? A um lugar só. E quando nós olhamos assim, né, instituições que acabam fazendo, que estendem a mão, né, religiões, segmentos religiosos, e aí todo mundo nessa hora esquece o seu segmento, esquece o que pratica de fé, para se unir numa única causa, né? E nesse momento não pode haver diferenciações, né? A união, ela faz a força, né? Além de açúcar, também faz a força, né? Então, quando nós trabalhamos nesse sentido, faz com que a pessoa que está ajudando, seja diretamente lá no local ou contribuindo, ajudando, faz com que essa pessoa tenha a sua vida realizada diante de uma situação como essa. É olhar para o próximo e se compadecer daquilo que ele está passando. É se colocar no lugar e ajudar, mesmo que você não esteja precisando nesse momento, né, Gilberto? Exatamente, porque quem é o nosso próximo, né? Uhum. Quando a gente pensa em quem é o nosso próximo, a gente não pode, no caso, fazer aí acepção de religião. A gente tem que ser imparcial, né? E quando Jesus for julgar a humanidade, a Bíblia ela mesmo relata, quando te vimos com fome, quando te vimos na prisão, quando te vimos nu. Aí Jesus ele diz, ao ponto que nós fizermos para os nossos irmãos, né, nós estamos fazendo para ele. Diretamente. Diretamente. Então é muito importante a gente destilar o amor. É muito importante a gente fazer isso. As pessoas elas precisam, já que nós fomos feitos à imagem de Deus, ver na ajuda que nós podemos dar a mão de Jesus, a mão do Deus Todo-Poderoso, a mão de Jeová. A gente pode ser para a pessoa, mesmo se não pode contribuir materialmente, um anjo, porque a palavra anjo significa mensageiro. Às vezes o que a pessoa desolada precisa, né? É de um consolo, uma palavra amiga, né? Então, olha, nisso, todo mundo pode de alguma forma, né, ajudar. E uma maneira que a gente pode ajudar também é por meio das nossas orações. As orações de muitos, né, a favor dos nossos irmãos, pode fazer com que Deus, né, ele haja por meio do seu Espírito Santo de uma maneira consoladora, porque como você mencionou, altruísmo, né, empatia, né, a gente se colocar no lugar da pessoa, né? Se nós estivéssemos lá, como a gente gostaria de ser tratado, né? Regra áurea, né? Exato. Faça ao próximo o que quer que faça contigo. Exato. E isso é bonito, né? Então, a Bíblia diz assim que quem não amou não chegou a conhecer a Deus, porque Deus é amor, né? Então, a gente precisa lembrar que a palavra amor é um verbo. Amor é um verbo. Então, não adianta a gente pensar que é só um sentimento, né? E se a gente amar só em palavra e não em ação, está faltando alguma coisa. Diante disso, Gilberto, existem informações, né, de que algum templo, algum salão das Testemunhas de Jeová, lá no Rio Grande do Sul, tenha sido destruído pelas chuvas. Existe algum dano às Testemunhas de Jeová já relatado pela instituição local, né? Existe sim. Existe dezenas de salões que não têm condições no momento de se realizar ali as reuniões. Pelo menos uns 2 tiveram assim, no caso, perda total, né? Porque quando a gente vê a história, em 1941 teve-se algo assim, isso aí sobrepujou aquele acontecimento, né? É inevitável, né? Nós temos até o caso também de um casal de idosos que eles moravam num lugar em que, devido à força da água, né, houve desmoronamento e os 2 morreram um ao lado do outro, né? Por causa desse soterramento, né? E o corpo de bombeiro depois
encontrou os dois na cama, deitado lado a lado, né? Então, nota que interessante, eu fico às vezes pensando assim, né? João Batista, quando estava preso, ele saiu de lá com o pescoço numa bandeja, né? Isso. Mas Pedro, quando estava preso, o que o anjo fez, né? Foi lá e libertou ele. A gente não entende, né? Assim... E diga-se de passagem, Tiago tinha sido morto um dia antes, né? Exatamente. Tá vendo que interessante? Então, nós sabemos que Deus ele pode prover uma proteção coletiva. E às vezes, quando ele tem um objetivo, né, com o seu servo, né? Ele faz a pessoa escapar de... algo assim, né? Mas de qualquer forma, a pessoa que morre em união, né, com o Senhor, ali Apocalipse 14:13 diz, né? A Bíblia fala: descanse seus lavores, porque as coisas que eles fizeram os acompanham. Deus não esquece, né, do que a pessoa fez, do temor que ela demonstrou, né? Então, por isso que a gente pode, no caso, se preocupar com algo, né? As calamidades, elas vão continuar, é profecia bíblica isso, mas a gente precisa cuidar da nossa espiritualidade, né? A gente precisa se preparar, como Jesus Cristo várias vezes disse: mantente-vos vigilantes. A gente precisa lembrar de uma coisa também, né? A obediência, ela salva a vida. A gente não pode desprezar a profecia. Então, qualquer pessoa que tem conhecimento ali de Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, né? Que fala sobre isso que a gente está enxergando hoje: pestilência, terremoto, guerras, né? Não é mera coincidência, né? São profecias que são infalíveis. O céu e a terra passarão, né? Mas a gente vê isso, né? Mas nota que interessante, né? Jesus, ele fala assim: quando essas coisas principiarem a ocorrer, erguei-vos e levantai a vossa cabeça, porque o vosso livramento, ele está próximo. A gente consegue olhar para o horizonte desse mundo que a gente está vendo e vendo o reino de Deus como solução para os problemas da humanidade. Ou seja, aqui nós estamos mesmo de passagem, né? Então, precisamos olhar além disso, né? E estar preparados para momentos difíceis que vão ocorrer inevitavelmente, né? São coisas que nós não vamos conseguir evitar, mas se tivermos ali uma proximidade com Deus, como o Gilberto disse, e a preparação da vigilância, né, estaremos prontos para passar por momentos difíceis assim, né, Gilberto? Exatamente, né? Isso me faz lembrar um acontecimento, né, que eu uso como uma metáfora, aconteceu nos anos 90. Um garoto estava na escola e teve um tremor de terra e a escola ficou sobre escombros, né? Ele ficou numa sala de aula junto com vários alunos, né? Mas o pai dele dizia assim para o garoto: aconteça o que acontecer, eu sempre estarei ao seu lado. E aí, o que ocorreu? O pai foi lá procurar o filho e notou que tudo estava derrubado. Os bombeiros... Esse pai está ficando louco, está desesperado, ele está em histeria, né? Mas o pai persistiu. No terceiro dia, ele vai lá onde era a sala de aula, tenta tirar o escombro, até que, de repente, ele escuta, né, um grito, né? Pai, pai! Aí o pai, alegremente, ganha mais força, começa a tirar. Aí... quando ele tira o filho dele lá, mais 9 crianças são salvas, né? E o menino diz assim: eu não te disse que o meu pai falou assim, que aconteça o que acontecer, ele sempre vai estar do meu lado? Isso é um pai humano. Isso é um pai humano. Aí a gente nota que lá em Isaías 40:10, Deus fala assim: não tenhas medo, eu estou contigo. Não olhes em volta, eu sou teu Deus. Eu vou realmente te ajudar. Então... a gente precisa sentir que Jesus, quando ele sobe para o céu depois da ressurreição, ele fala: eis que eu estou convosco todos os dias, até a terminação do sistema de coisas. E a Bíblia fala assim também, né? Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. E é isso que é importante, né? Então a gente precisa hoje alimentar a fé, porque essas coisas, elas fazem parte daquele registro que Jesus Cristo disse que iria acontecer, né? Mas... nota, a prudência, ela vai fazer a gente levar uma vida com mais dignidade, né? Deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo agora, direto das testemunhas de Jeová, a qual você representa, Gilberto, né? Aqueles que estão nos ouvindo e quem sabe estão agora desolados, tristes e até mesmo preocupados com familiares, amigos que estão lá no Rio Grande do Sul agora, sofrendo esse problema, né, e que certamente precisam agora de uma palavra, e até mesmo pessoas que estão agora nos acompanhando pelos aplicativos lá,
né? Próximo, você relatou aqui, tem gente em Florianópolis ouvindo, né? Em toda Santa Catarina, o próprio Rio Grande do Sul ouvindo a nossa programação através dos aplicativos, né? Acompanhando essa entrevista. Então, uma mensagem para essas pessoas. Nós precisamos lembrar de Isaías 30:15. Isaías 30:15 fala que a nossa força ela será por mantermos a tranquilidade, né? E a calma. É Deus que promete isso. Mas como, né? Se a gente olhar para o problema, a gente pode, no caso, apavorar, né? E Jesus, ele falou, essas coisas têm de acontecer, mas não apavoreis. Não é o fim ainda, calma aí. Não é. Então pode piorar, né? Sim. Mas se a gente tem a presença de Deus do lado, tudo fica, no caso, mais fácil, né? Quando Estevão ele foi ali apedrejado, ele olha para o céu, ele tem uma visão. Ele faleceu ali com face de anjo, né? A gente não está querendo dizer que alguém vai falecer, não é isso, né? A gente quer dizer o seguinte, que Salmo 25:14, né? Quem tem intimidade com Deus se sente seguro. Então a gente precisa agora pensar no seguinte, né? Será que a humanidade está próxima de Deus? Será que não é um momento, né, das pessoas? Porque a Bíblia menciona que o desejo de Deus em Timóteo 2:4 é que todo mundo sejam salvos, né? A humanidade repensar as suas ações e notar que tipo, né? Mesmo que a pessoa não acredite em Deus, aonde o mundo ele chegou com deixar Deus de lado, né? Não dá para pelo menos um momento a pessoa entender Provérbios 3, 5 e 6, confiar em Deus de todo o coração? E a confiança, ela dá para nós o que? Uma paz e tranquilidade. Filipenses 4, 6 e 7, né? Ali fala que a paz de Deus vai exceder a nossa mente e o nosso coração, né? Deus guarda a mente e o coração. E nós fazemos votos e orações para que Deus ele abençoe cada pessoa que esteja nos ouvindo. Amém. Canais de comunicação, quem quiser conhecer sobre esse trabalho humanitário, ser voluntário, ajudar, né, de alguma forma, financeiramente ou até mesmo com donativos, como deve acessar, reforçando os canais de comunicação das Testemunhas de Jeová? A pessoa acessando donatejw.org, ela pode fazer qualquer donativo e esse donativo vai ser destinado, né, às pessoas que estão passando por essas dificuldades, né, essas calamidades, esses desastres naturais. Se a pessoa quer saber como as Testemunhas de Jeová atuam, o que pode consolar a pessoa nesse sentido, é jw.org, né? Aí a pessoa tem ali uma ampla gama de informações que pode trazer consolo, alívio, né, para quem perdeu alguém, para quem está sem esperança, para quem quer um norte na vida. E uma coisa que eu gostaria de salientar também, viu, Léo? Está disponibilizado para as pessoas, né, desde esse mês, a Bíblia em áudio, inteira em áudio. Mais de 500 vozes foram usadas por voluntários para poder fazer a própria Bíblia em áudio, né? Então nós já temos a Bíblia em Braille, nós temos a Bíblia em Libras, e se a pessoa tem às vezes falta de vontade de ler, ela pode ouvir, né? Ela tem a Bíblia em áudio que está disponível acessando o jw.org também, que eu tenho certeza, né? Assim como me consola quem é amante da palavra de Deus, vai trazer um alívio para quem escuta a palavra de Deus todo dia. Muito bem, esse é Gilberto dos Santos, porta-voz das Testemunhas de Jeová aqui em Bauru. Gilberto, muito obrigado pela sua presença. Foi meio que de repente a nossa pauta aí, mas você aceitou, né, em estar conosco no Se Deus Quiser. Achei necessário e pertinente que hoje nós tratássemos justamente sobre essas questões e sobre o trabalho que as Testemunhas de Jeová acaba desenvolvendo, como outras instituições, sem tirar o mérito de ninguém, mas até porque as Testemunhas de Jeová, uma organização grande, né, acaba tendo maiores recursos, né, mais recursos para ajudar mais diretamente essas pessoas lá no Rio Grande do Sul. Muito obrigado por aceitar e leve meu abraço a toda a organização. Levo sim. Léo, olha, eu tenho que agradecer vocês pelo seguinte, né? Quem lembra, há 4 meses atrás, quando a gente falou desse assunto e levou em conta, pôde se prevenir um pouco mais. A gente viu muitas coisas acontecer. Esse espaço, a gente encara um espaço cedido por Deus. Parabéns a todos vocês da Ouro Verde pela oportunidade da gente falar de coisas sagradas. Amém. Agora 4:20, o intervalo é rápido e eu volto já.
E os apóstatas, e os críticos, e os zombadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta.